Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo à presente edição do Grande Fórum. Estamos aqui para mais uma discussão sobre os assuntos que marcaram a última semana, nomeadamente a questão do ciclone Eloise, que afetou pelo menos 5 províncias do país. Falamos da Zambésia, falamos de Manica, de Sofala, Inhambane e já nas últimas atualizações adicionou-se a província de Gaza, que também sofreu em algumas zonas. Vamos falar também do relatório dos direitos humanos em Moçambique, que foi apresentado pela Ordem dos Advogados de Moçambique, que disse que a situação dos direitos humanos continua a regredir no país. Para discutir em volta destas matérias, temos em estúdio Julião Arnaldo e também Américo Bissa, a quem eu dou as boas-vindas. É a primeira vez que estão no Grande Fórum este ano. Boas entradas, tenham um ótimo ano, já conhecem as regras. Começo consigo, Julião Arnaldo, pode deixar ficar aquele que é o fato da semana. Boa noite, Moçambique, boa noite, colega do painel, boa noite, Milton Michel. Para esta semana, tendo em conta que o país tem vindo a conhecer desde o início do ano e o que está acontecendo no mundo relativo à Covid-19, também queria me associar ao apelo para a necessidade da população moçambicana, de forma geral, a redobrar o esforço no sentido de cumprir de forma escrupulosa com as medidas de prevenção, acima de tudo. E depois evitar, efetivamente, que as pessoas saiam de casa, ainda que isso possa parecer paradoxal, que as pessoas precisam de sair de casa para trabalharem, para se alimentarem. Mas também há esse todo cuidado que deve ser observado. Daí que quero me associar ao movimento do país neste momento e, acima de tudo, pelas mortes e pelo número de infectados e também fazer jus ao esforço que o governo de Moçambique fez em relação às últimas medidas que foram tomadas com vista a baixarmos o nível de infecções e, acima de tudo, controlar as mortes para não só perdermos mais vidas, mas também para salvar a nossa economia e, acima de tudo, o nosso sistema de saúde, que por si só é deficiente e que neste momento já começa a ressentir-se dos efeitos. Pois, Américo Bisse, tem um minuto também para avançar o seu fato da semana. Boa noite, colega do painel, e boa noite, senhores telespectadores. Associo-me ao destaque, ao fato de que o maior esforço de todos nós deve ser no segmento rigoroso e escrupuloso das medidas de prevenção. Temos que mitigar o efeito de Covid-19, temos que evitar as mortes que são evitáveis, e aí está a nossa grande capacidade como seres humanos. Todos nós temos que estar unidos nesta batalha. É uma batalha que se pode vencer. E a única forma de vencer é evitarmos o número de mortes. E para que isto aconteça, é seguirmos escrupulosamente as medidas de prevenção por consciência e responsabilidade próprias. Pois. Ficou aqui o essencial. Os nossos dois convidados preferiram destacar a questão do apelo para o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, um apelo com o qual nós concordamos e também avançamos. É preciso mesmo nos prevenir. Já avançamos para os nossos temas de debate. O primeiro tem que ver com o ciclone Eloise, como dizia, atingiu 5 províncias do país, Zambésia, Manica, Sofala, Inhambane e também a província de Gaza. O saldo deste ciclone, em termos de pessoas afetadas, foi de 248.481, correspondente a 46 mil famílias, e também houve aqui o registro de pelo menos 7 mil deslocados e 7 óbitos. Começo consigo, Julião Arnaldo. Esta situação do ciclone Eloise veio agravar a situação humanitária em Moçambique, passa aqui alguma redundância. São as mesmas regiões que sempre são afetadas e sempre são encontradas numa situação de fragilidade. Que medidas, pelo menos para o futuro, para evitar impactos devastadores como este? Bom, o desafio não é só de Moçambique, é um desafio global. Mas a nós interessa aqui falar de Moçambique, em concreto, as zonas centro do país que, por incrível que pareça, nos últimos 5, 4 anos, tem de forma cíclica sofrido os efeitos das alterações climáticas. E uma das formas de evitar, ou de minorar, ou de mitigar o impacto das intempéries passa, sinceramente, por um comportamento positivo em relação àquilo que tem sido as alterações do mundo, comportamento do homem perante a Terra, que
tem a ver com a devastação da floresta, a queima das machambas, a nossa tradição a nível das zonas rurais, o abate descontrolado de árvores. Então, é um conjunto de dados que, como Estado, como país, como um povo, devemos melhorar para evitar que o fenômeno cíclico das intempéries encontre um terreno fácil para a sua atuação. Houve aqui um grande exercício na tentativa de mitigar ao máximo os impactos deste ciclone para que fossem os menores possíveis. Entretanto, vimos que no terreno não se conseguiu ter isto com tanto sucesso. As nossas instituições já criaram capacidade suficiente, na sua opinião, para responder a estes fenómenos à altura? Bom, eu ia para ali, porque parece que nós estamos a começar das consequências e não de onde inicia o problema. O problema tem a ver com o comportamento humano, com, eventualmente até com países mais evoluídos que as nossas, que poluem mais que Moçambique, que devemos alterar esse comportamento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com as respostas que as instituições, quer públicas e privadas, devem dar, incluindo a própria população que reside em algumas zonas propensas ou de risco, tem que ter com relação às várias alertas que acontecem. E o que posso dizer, e em função daquilo que era a expectativa criada face àquilo que nós vimos com o caso da Idá e do Kennedy, parece-me que os resultados, o impacto do Heloíse não foi tão devastador como era expectável. Mas, todavia, há que registrar que houve pessoas deslocadas, houve óbitos, no caso fala-se de 11 e não 7, como dizia na sua introdução. Portanto, há que encontrar mecanismos, não só internos, para que as próximas vezes, eventualmente, o impacto que teve o Heloíse não ocorra a próxima vez. E não só. O outro aspecto que devemos melhorar é que a população, em coordenação com as autoridades do Estado, devem definitivamente deslocar as pessoas das zonas de riscos, encontrando alternativas. E isso passa, eventualmente, pela criação de novas centralidades. Pois. Américo Bice, vou assim. Como é que olha para estes impactos do ciclone Heloíse, tendo em conta todo o exercício que houve na tentativa de mitigar para, como eu dizia, na questão que fazia aqui ao seu colega de painel, ter os mínimos impactos possíveis? O governo, por exemplo, vangloria-se porque diz que o Heloíse não teve impactos maiores devido à maior preparação das instituições do Estado e também da população. Viu essa preparação? Qual é a leitura que faz? Bom, do ponto de vista da gestão de desastre, podemos dizer que, se formos a abordagem corrente, que não me parece ser a mais apropriada, podemos dizer que sim, há razão para que se vanglorie do que aconteceu na abordagem corrente, mas permanecer neste modelo de abordagem não se figura como algo sustentável a médio e longo prazo. Não podemos cantar, por um lado, o verbo da degradação do ambiente ao nível global, que efetivamente não resulta da nossa contribuição com países menos desenvolvidos, mas também dos países mais desenvolvidos. O que é importante é aqui trazermos uma abordagem qualitativamente nova sobre como sair da situação. Nós, em Moçambique, somos um país com a sorte que temos, apesar dos problemas que temos, mas se a inteligência humana for colocada em funcionamento pleno, teremos maior probabilidade de colher frutos positivos do que os negativos. Há de perceber que, historicamente, Moçambique, após a independência, abate-se com um grande fenômeno que resultou em várias mortes, deslocação de pessoas, etc., perda de bens em 1977. Mas a gestão que foi feita em 77 não correspondia com a abordagem que deveríamos tê-la vista em 1977. Esta é uma abordagem qualitativamente nova que devia ser esta que prevalece no mundo de hoje. Na resposta aos desastres. Não, o que nós fizemos nessa altura
foi a melhor abordagem, que é a abordagem que é aplicável para o contexto atual. Para responder, o que nós fizemos, é preciso primeiro referenciar o que foi feito em 77, porque muitos são jovens, não se aperceberam disto. Este Estado, e com o partido que está ainda agora na governação, acho que o meu colega vai se lembrar, o que fizeram em 77, 1977, aquilo foi um palco, foi um teatro de como é que se pode salvar o seu povo. Estamos a falar do Vale do Ipombo. Nessa altura, nasceram duas grandes aldeias, entre outras, mas é preciso aqui destacar na zona de Licilo, que nasce em Gaza, na província de Gaza, que nasce Luís Carlos Prestes Motsitung. Aldeias que resultaram de vocação das pessoas que estavam no Baixo Ipombo. Pois. E lá todas as condições de habitabilidade foram criadas. E este fato é tão notório e nunca se destacou tanto como fator de sucesso, provavelmente por causa deste elemento, aldeias, etc. Mas é preciso lembrar que as condições de habitabilidade, desde escolas, centros de saúde, apoio à iniciativa privada, tudo foi criado lá, e o nível do embate climático que se observa relativamente àquilo que era esta população é muito menor. O que aconteceu é que toda a geração daquela altura, abatida por este problema, foi capaz de levar os seus recursos para as zonas altas, porque o país dispõe das zonas altas. Hoje, o grande desafio é, de fato, colocar as pessoas nas zonas altas, porque isso é possível. Não podemos continuar a deixar as pessoas nas zonas baixas, mas colocar as pessoas nas zonas altas implica maior... Mas são retiradas pelos governos locais e depois voltam. Isto tem que ser uma ação combinada. Estamos a falar daquilo que aconteceu em Moçambique, e é sucesso em Moçambique, e devemos replicar as boas práticas. Pois. Vejo aqui que os dois painelistas olham para a questão do comportamento humano como fundamental, sobretudo da exploração de zonas propensas a inundações, mas houve também algumas infraestruturas públicas que foram devastadas, como aqui tem os dados, pelo menos 74 unidades sanitárias destruídas nas 5 províncias, 322 salas de aulas parcialmente destruídas e 89 completamente destruídas. A resiliência não está nas comunidades, não está também nas infraestruturas públicas. Julião Arnaldo. Bom, se calhar, antes de responder, eu concordando até com o que dizia o meu colega de painel, já dizia que há um desafio no país em criar novas centralidades. E essa nova centralidade passa necessariamente por deslocar pessoas do local de riscos para as zonas seguras. Mas tem um desafio que tu colocavas, é que as pessoas hoje, com o advento da democracia, eventualmente o colega de painel está a esquecer que em 77, no estado dirigente, onde as regras eram muito bem claras, é que quando se impunha uma regra, as pessoas não só tinham medo, mas respeitavam as regras impostas. Hoje, com o advento da democracia, a nossa sociedade também regrediu um bocado no que diz respeito ao cumprimento ou à colaboração que é necessária da sociedade com as orientações do Estado. É por isso que hoje tens uma população que é retirada, que é atribuída a uma casa, podemos discutir depois se tem qualidade ou não, para uma zona segura. Passado 2, 3, 4 meses, a mesma população regressa nos locais de risco e vendem a propriedade que foi atribuída pelo Estado ou por uma outra organização, organização internacional. Mas voltando à questão da resiliência, esse também é o segundo desafio. O desafio de melhorarmos a qualidade das nossas obras. Infelizmente, temos que dizer isso, que algumas obras são novas. As nossas obras, infelizmente, boa parte delas não tem qualidade. E começamos a inverter esse cenário. E há de ter reparado, por exemplo, na Beira, há um hospital, acho que da Ponta Geia, que foi recentemente inaugurado no curso de reabilitação do IDAI, que também voltou a cair. Então, isso prova de que alguma coisa está a falhar. E há de melhorarmos os critérios da construção, os materiais aplicados, e isso não só se verifica na construção de edifícios. Isso verifica-se
em toda a linha, quer na questão de estradas, quer na construção, seja de qual for. Então, há necessidade de melhorarmos para que, sobretudo, quando temos consciência que o nosso país é um país que, neste momento, e de forma cíclica, tem sofrido de intempéries naturais. Pois, como é que olha para esta questão da resiliência, sobretudo nas instituições públicas? Há essa má qualidade, de fato, das obras que o João Arnaldo aqui avançava. E depois, esta situação que é resultante e é mais vistosa destes ciclones, destes desastres naturais, que é a gestão dos deslocados, aqueles que perdem tudo. Tivemos relatos de que no Buse, centenas de famílias ficaram sem saber para onde ir, tentando pelo menos ir para Guaraguara durante mais de 5 dias e não foram, algumas porque não havia combustível para evacuá-las. Em primeiro lugar, é preciso aqui dizer que temos um grande desafio até dos conceitos. O conceito da resiliência não é aplicável numa zona propensa, do qual nós sabemos que o nível do caráter propenso, mesmo que tentemos construir as casas como queremos que sejam, não vão resistir às intempéries. Portanto, temos de ter uma escolha sustentável que permita que o conceito da resiliência viva por muito tempo. Olha, se você coloca destas pessoas numa zona propensa e começa a falar de resiliência, que linguagem é essa? Isto não é sustentável. E justamente quando tem a consciência que estou a falar de pessoas cujas casas serão de construção precária, que tipo de resiliência é esse? Justamente quando sabe que estou para colocar infraestruturas do Estado onde há um déficit do ponto de vista da qualidade das obras. Que tipo de resiliência estamos a falar? Portanto, estamos a colocar o conceito de resiliência no local não apropriado. Primeiro, a resiliência terá capacidade de sobreviver até por si própria se a escolha do terreno é a mais acertada possível. Não estamos perante esta situação. Ora, há aqui um fato muito importante. Muitas das vezes vamos culpar as populações. Se nós nos colocássemos no lugar daquelas populações, é que sim, senhores, estão na zona alta, mas não têm condições de habitabilidade. Isso significa ter água, saneamento, escola, local para compra de produtos básicos. Ora, por quanto tempo vou ficar lá? Ou vou ficar durante o período que ainda estamos sob o impacto da intempérie? Fim deste tempo, que também temos uma grande parte do tempo que é de seca, olha, tem que descer, porque não há condições para habitabilidade. E este é que é o grande problema, colocar as infraestruturas. Há de ver que no seu relato, e muito bem feito, todas as escolas destruídas estão em que zona? Não é zona alta. Então, por que tanto investimento nisso? Mas o Estado não pode continuar a fazer investimentos avultados em zonas propensas. Pois. E a questão da gestão dos deslocados? Houve gente, mais de 100 famílias ou 200 famílias que ficaram no distrito do Buse, na vila sede do distrito do Buse, tentando ir para Guaraguara e já não tinham sequer mantimentos para sobreviver durante já alguns dias, apesar de terem existido algumas instituições humanitárias que tentavam manter as famílias ainda firmes até chegar à ajuda. Apesar de muito esforço havido, quando há concentração de muita gente, a tendência será de uma gestão desastrosa. Pois. E vai acreditar comigo? Onde que estão, ou como que se foram observadas as normas de prevenção do Covid-19 nesse intervalo? Portanto, é tudo um caos, uma gestão não regrada. Não é para aí. Eu acho que devemos começar a discutir coisas do futuro, a médio e longo prazo, numa visão estratégica. E isto é o que nos falta. Temos que fazer o esforço de ter um plano que nos diz, nos próximos 10, 20, 30 anos, haverá transformação, haverá transferência desta cidade que está mal localizada para a zona alta. Não podemos continuar a cantar dos efeitos das ações climáticas ao nível global, que a nossa contribuição é pouca, mas contribui muito para a degradação, são os países ricos, mas a nossa forma de resolução continua a ser a mesma. Eu acho que temos que fazer grande esforço no sentido de fazer
de trazer uma visão a longo prazo que inclui, se necessário, a transferência paulatina ou gradual das cidades para as zonas altas, porque este é o nosso ponto de salvação. O país tem zonas seguras e temos que investir nas zonas seguras e as zonas baixas que são propensas às inundações servirão para a agricultura. Pois, e agora já temos algumas zonas baixas com ameaças de inundações. Há pelo menos 5 bacias hidrográficas do país que estão no nível de alerta. Julião Arnaldo, tivemos o Idai, tivemos o Kenneth, ainda estávamos em processo de recuperação, que ainda não terminou e vai levar o seu tempo para terminar. Agora tivemos a tempestade de Xalane e, mais recentemente, o Heloíse. Para recuperar-se disso tudo, o Estado precisa de ajuda. Para ter ajuda, é naturalmente necessário que haja credibilidade. Recentemente, enviada pelo Presidente da República, a Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações deparou-se com uma situação que coloca aqui em dúvida sobre se pode confiar em Moçambique ou não na gestão, pelo menos, dos apoios que chegam. Em Inhaçunge, na província da Zambésia, foi constatado o desvio dos produtos, alguns materiais que eram doados para as vítimas deste ciclone. Isto não vai aqui complicar as contas do Estado, que pede ajuda com todos os mecanismos possíveis e depois é traído por questões operacionais? Bom, esse é um desafio que penso que qualquer Estado tem, que no aprimoramento da gestão dos seus processos internos. E o Estado moçambicano também é parte desse mundo global e, acima de tudo, por conta do atraso que o país conhece, os fatores que todos nós conhecemos também. Daí que o que aconteceu em Ações, ainda que não haja dados definitivos, sejam preliminares, há indicações de que já aconteceram as primeiras detenções na última quarta-feira ou quinta-feira. Isso é resultado de algum trabalho que está sendo feito com vista a repudiar e a mostrar o repúdio que o governo tem em relação ao comportamento desviante que determinados agentes do Estado, ou pessoas que deviam ser o guardião da coisa pública, tiveram em relação a bens que deviam ser usados para o apoio à população. Daí que não há dúvidas que quer o Estado, quer a população e quer a sociedade no geral repudia e condena de forma veemente e o Estado deve responsabilizar. Agora, aí não está em cada credibilidade do Estado como tal. Pois. O Estado moçambicano é credível. E agora, os problemas internos de gestão de determinados setores, aí sim, e temos de dar respostas de forma clara para provar não apenas a sociedade, mas também dentro da Constituição, já vendo pessoas que eventualmente pensam que desviando ou roubando dentro do Estado é comum, que não é. E isso só se faz responsabilizando das pessoas. E é isso que nós esperamos e acontece nos próximos tempos. Como dizia no início deste debate, o ciclone Heloíse e também a tempestade de Xalane que se verificaram recentemente pioraram a situação humanitária em Moçambique. Em Cabo Delgado, os últimos dados que nos foram avançados pelo Estado indicavam, devido ao terrorismo, que haviam mais de 500 mil deslocados. Os números apresentados pelo porta-voz do Conselho de Ministros indicavam 570 mil deslocados. Tivemos o Xalane, tivemos agora o Heloíse, o que aumentou pelo menos mais 10 mil deslocados, 7 mil só com o Xalane. Qual é a fotografia geral que faz dessa situação humanitária, Julião Arnaldo? Vou querer a sua resposta também, Américo Bice, da situação humanitária em Moçambique, num contexto em que o Estado diz claramente, está a ser honesto, diz que não tem dinheiro. As organizações humanitárias que ajudam Moçambique também dizem que não têm recursos para continuar a apoiar durante algum tempo. Não resta dúvida que a fotografia é má. É má, não apenas conta mas sobretudo pela falta de capacidade interna do Estado poder dar respostas ao problema humanitário, quer em Cabo Delgado, quer na zona centro, derivado à guerra, mas também agora associado ao problema aos desastres naturais. E aí, face à exiguidade de meios que o próprio Estado não tem, que já assumiu de forma pública, só o apoio e a intervenção da comunidade internacional faz todo sentido para ajudar o país a sair e a encontrar as melhores saídas para a solução do problema.
Américo Bispo, estamos à porta de um breve intervalo. Antes quero ouvir a sua opinião sobre esta matéria, que é mesmo para encerrarmos. Qual é a fotografia que faz da situação humanitária em Moçambique? Estamos com perto de 600 mil deslocados, tendo em conta todos os problemas que atingem o país, o terrorismo, os desastres, e citou aqui muito bem o Julião Arnaldo, temos a situação do conflito armado a nível da zona centro do país, para um Estado que não tem recursos e que tem parceiros que neste momento também dizem não ter recursos. A fotografia é claramente má, ninguém gostaria de vê-la, mas infelizmente é esta a realidade. Mas, por um lado, o Estado tem que estar na vanguarda dos processos de transparência e prestação de contas, para que o mínimo cêntimo, seja em dólar, seja em qualquer outra moeda convertível, se utiliza a favor das pessoas que justamente merecem. No plano interno, a mobilização no asfalto tem que continuar a estar ativa, no sentido de chamar a consciência a todo cidadão, quer de forma independente, como fazendo parte de organizações da sociedade civil, para que continuemos a dar este apoio generoso e solidário àqueles que mais precisam. O período em que isto acontece não é bom, porque todo mundo está com os seus próprios problemas, mas não temos outra saída senão colocarmos a bandeira da generosidade e solidariedade a favor dos mais desfavorecidos e os mais afetados por estas, digamos, todas elas são calamidades. Estamos à porta de uma breve pausa aqui no Grande Fórum. Estamos com Julião Arnaldo e Américo Bispo. Neste primeiro bloco discutimos o facto de o ciclone Luís e esta atividade ciclónica ativa estar a agravar a situação humanitária em Moçambique. No segundo bloco vamos falar da situação dos direitos humanos, olhando para o relatório apresentado pela Ordem dos Advogados de Moçambique. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Bloco do Grande Fórum, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Vamos falar da situação dos direitos humanos em Moçambique. Recentemente, a Ordem dos Advogados avançou com um relatório que indica que Moçambique regrediu no que toca ao respeito aos direitos humanos. O relatório diz que a polícia e o Estado continuam a usar a violência como um mecanismo para fazer respeitar algumas medidas. E diz também o relatório que a questão do terrorismo, os ataques no centro, os sequestros que se verificaram muito na zona sul e na zona centro do país contribuíram sobremaneira para esta avaliação negativa. Começo consigo, o Julião Arnaldo. Tenho a certeza de que teve acesso a este relatório. Eu queria que olhasse para ele com relação agora à sua conclusão. A situação dos direitos humanos em Moçambique regrediu, usa-se a polícia, a força que o Estado tem para fazer respeitar algumas situações que até são ilegais, diz a sociedade civil. Bom, é complexo e subjetivo, porque a Ordem dos Advogados, sendo um dos atores e parceiro do governo de respeito à justiça, é um elemento, um ator que deve pronunciar-se em relação à matéria de justiça no país. Mas até que ponto os pronunciamentos da Ordem dos Advogados correspondem ao estágio atual dos direitos humanos em Moçambique, confesso ter dúvidas em relação àquilo que... Mas alguns dos dados fizeram parte da última comunicação do Presidente da República. Não há dúvidas que a nossa polícia continua a ter desafios enormes para melhorar a sua performance no que diz respeito à abordagem e o tratamento que deve ter na solução de todos os problemas. Mas daí, esses problemas que são elencados terem feito regredir o respeito e a situação dos direitos humanos em Moçambique para os níveis que se tentam inferir do próprio relatório, me parece que há um certo exagero. Mas isso é normal, é da natureza humana, em que o ser humano quer efetivamente que as coisas melhorem. Eu também quero que as coisas melhorem, mas esse melhoramento não tem que ser, obviamente, deverá obedecer a algum período e será paulatino. O mais importante para mim é
que haja instituições, quer do Estado, quer da sociedade civil, que sirvam de pêndulo, de chamada de atenção às autoridades do governo, quer da sociedade civil, para a necessidade de melhorar a nossa colaboração, a nossa relação com o Estado e com a sociedade. E daí que penso que há um relatório que tem o seu mérito e chama-se a responsabilidade ao próprio Estado para ver até que ponto as afirmações ou acusações que foram feitas no relatório são factuais, sendo factuais, no que for factual, melhorar e, obviamente, com vista a criar uma situação de estabilidade e de convivência sã entre a sociedade moçambicana e que os valores elementares, os valores fundamentais da coexistência de uma sociedade sejam sempre respeitados. Pois, Américo Bispo, nota também algum exagero aqui nesta conclusão da sociedade civil? Eu não vejo exagero algum, pelo contrário, eu coloco isto no palco do exercício dos direitos que cada organização tem. Aliás, isto é um Estado de justiça, é um Estado de direito e a beleza do Estado de direito é isto. A diversidade de ideias, mesmo que sejam contraditórias, mas chamam a atenção. Mas quando se vai à avaliação dos direitos humanos, não se vai fazer esta avaliação por mero prazer. Tem que se trabalhar com indicadores concretos. Eu acho que é na base destes indicadores concretos que lhes permitiram chegar à conclusão a que chegaram. Que não vejo exagero nisto, porque sou moçambicano, vivo aqui em Moçambique, acompanho o pulsar da nação e isto corresponde à verdade. Em geral, a atuação da polícia esteve num ambiente não muito bem apropriado. Exigia-se que mantivesse a ordem e a segurança, mas faltava qualquer ambiente para que a manutenção da ordem e segurança fosse feita em ambientes onde não desse lugar para interpretações como se tratasse de violação dos direitos humanos. O país está em guerra no norte, temos também teatro de operações na zona centro. Como lidar de forma eficaz com estes dois grandes teatros de operações militares sem criar um ambiente apropriado para o efeito? Na zona norte, a única coisa que teria, na minha singela opinião, contribuído para que a classificação não fosse de violação dos direitos humanos por parte das forças de defesa e segurança em geral, era a declaração do estado do sítio. Ora, se estamos em guerra, né, as pessoas podem matar-se umas às outras, as pessoas podem ser vistas como colaboradores destes, aqueles, etc. Como preservar para que o ambiente que decorre na própria guerra não tenha interpretação à luz dos direitos humanos, tal como interpretamos que fosse o ambiente normal. Por exemplo, temos casos de restrição à entrada dos homens de comunicação social, jornalistas, etc., na zona de teatro, porque não há segurança, né, se as pessoas se puserem lá, mas ao mesmo tempo estamos a dizer que as pessoas têm o direito de trazer a informação e dar ao público liberdade de expressão. Como fazer este exercício quando você está num local onde a segurança não é lhe garantida? Portanto, eu acho que deveria ter havido coragem de declarar o estado de sítio para tratar o assunto justamente com a pertinência que devia ser tratado. E aí não havia tanto disto. Agora, um ambiente normal que estamos a pensar estabelecer a ordem e a segurança e com exagero na atuação, este exagero, de facto, vai degenerar na degradação dos indicadores básicos dos direitos humanos.
Pois, Américo Bice avança aqui algumas possíveis soluções, claro, na sua opinião, sobre soluções para, passa aqui alguma redundância, para que se recupere esta situação que se considera negativa dos direitos humanos em Moçambique. Vou pegar mesmo nesse aspecto, tendo em conta o que é elencado, fala-se da questão do terrorismo, dos ataques no centro e também dos sequestros. São situações que o Estado tenta resolver há algum tempo e até aqui, diga-se de passagem, ainda não encontrou uma varinha mágica para saná-las. Esta situação prevalecendo não vai contribuir para que Moçambique seja sempre mal avaliado no que toca aos direitos humanos, porque esta não é uma avaliação, esta é a avaliação da Ordem dos Advogados de Moçambique, mas também temos sido avaliados negativamente por parte de outras organizações, como é o caso da Amnistia Internacional. Bom, a mim preocupa o fato de resumirmos a questão dos direitos humanos à atuação da polícia, eventualmente ao conflito de Cabo Delgado. Com isso, são os aspectos elencados pelo relatório que estamos a debater. Sim, sem com isso pretender eximir de alguma responsabilidade desses dois setores. Pois. O campo dos direitos humanos é muito vasto. Pois. Desde o sistema da justiça, desde do acesso à administração pública. Já lá vamos. E todo esse leque não é avaliado. Cingimos apenas a 2, 3 aspectos, incluindo até a questão que faz referência, o Dr. Bito fazia referência à questão do conflito de Cabo Delgado e da Zona Centro, que é um conflito declarado não, mas que é latente, que o país e o mundo está informado, que eu não sei se existe algum conflito no mundo em que a situação de direitos humanos ela cumprida de forma vigorosa, não sei. Mas é por isso que eu disse na minha primeira intervenção, que nos aspectos em que o Estado tem responsabilidade, tem que ter essa capacidade de ver e repor essa ilegalidade. Há aspectos que é difícil de conseguir ultrapassar. Por exemplo, em Cabo Delgado dizia-se, ou diz-se, por exemplo, que os jornalistas não têm o acesso às zonas de operações. E eu não sei se há jornalista neste momento pode pegar no seu carro, no seu avião, ir para Macomia, para sozinho, ou dentro de um carro militar para poder cobrir. Então, esta é a abordagem ou aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, até para o bem da própria verdade, mas também aquilo que no teatro operacional ou no terreno, de forma objetiva, não existem condições de... Então, é por isso que, para mim, existe uma certa sublevação das informações, em alguns casos, com verdade. O caso dos raptos, por exemplo, é um caso concreto, mas a situação de guerra Cabo Delgado, da Zona Centro, não. Há outros aspectos positivos, no que diz respeito à matéria de justiça, o acesso à justiça, o acesso à administração pública e a obtenção das respostas. Então, esses critérios, eu não sei se todos eles foram abordados e são valorados com a mesma dimensão, porque o que eu entendo é que existe uma espécie de um aproveitamento dos conflitos para resumir a questão do Estado de Direito e direitos humanos. Olha, o objetivo, eventualmente, é forçar o governo a melhorar, obviamente, a sua performance em determinados setores, ou também pode ser a grupo de interesses ou de pressão que existem em qualquer sociedade que o fazem com vista a obter resultados que, eventualmente, eu neste momento não estou em condições de dizer quais são, só pode ser eles a dizer. Pois, eu já ia à questão que citou aqui de acesso à justiça. As nossas instituições neste relatório são também apontadas como instituições que não conseguem trazer respostas para a grande necessidade que tem a ver com os direitos humanos. Fala-se de avanços do ponto de vista legal, mas ainda algumas deficiências do ponto de vista de implementação. Qual é a sua análise? Isto é real ou está a haver aqui também alguma má interpretação por parte da sociedade civil? Em relação a este ponto, claramente que o país ainda tem muito caminho para correr, mas também é preciso, mais uma vez, quando se faz essa avaliação, a parte positiva é feita de forma fugaz.
Tem que ser realista. Ainda Mas bem que o dever do ser humano é fazer o bem. temos aqui o Dr. Obice, que é mais velho que nós, pode nos ajudar a pensar, de 75 para hoje, qual era o 75, qual era o nível de justiça que nós tínhamos. E hoje, qual é o nível? Agora, se queremos melhor, obviamente, qualquer ser humano quer melhor, mas que não houve uma evolução qualitativa e quantitativa, isso me parece, e resumi-lo nos desafios que existem, me parece um pouco injusto. Pois, doutor Américo Obice, a sociedade civil diz aqui que a situação dos direitos humanos em Moçambique já se está a deteriorar já há alguns anos, faz referência muito do ano de 2015 para frente, olha-se também para o ano de 2017 como um ano de referência no que toca ao início do terrorismo e fala-se que as nossas instituições não estão a conseguir responder a estas situações, não só a estas, como também a situações de acesso mais fácil e rápido à justiça. Eu acho que está claramente bem definido. O maior problema aqui é das expectativas do cidadão. São exageradas? Não. As expectativas do cidadão não encontram a sua realização. O acesso à justiça está lá por definição, mas a celeridade processual para que isso se efetive na prática é muito lenta. Portanto, não basta entrar na porta do tribunal. Não é isto que preocupa o cidadão, mas provavelmente a qualidade da investigação, a do resolução trabalho. dos problemas. Exato. E isto é que é muito lento. Eles, melhor do que ninguém, têm até o tempo que se leva para dar fim a um dado processo. Ora, é isto que se clama, aqui tem que ficar muito claro. Mas perante este clamor, não se pode dizer que estamos bem. Porque é preciso fazer a vazão dos processos. É preciso dar a resposta e ir ao encontro das expectativas das pessoas. Quando estamos com fome, a questão não é dizer que vão à sala. Mas uma vez na sala de jantar, de almoço, etc., nunca mais a comida vem. A nossa expectativa, que é eliminar a fome, não acabou. Continuamos lá a reclamar pela mesma fome. Dá-se entrada do processo, quer dizer, nós lutamos, para nós o conceito de justiça é dar entrada do processo e fica por aí. Não, precisamos da resposta final. A resposta final tarda muito. Quantos processos deram entrada e que até agora não tem resposta? É isto que se clama. Provavelmente possamos estar a diferir, a ter diferença na nossa forma de analisar o que é isto de acesso à justiça, mas a celeridade é aqui pelo qual se clama ainda hoje. É isto que mancha. E aqui onde temos de encontrar alguma saída. Ora, gostava de voltar a referenciar o assunto anterior. O assunto anterior, a aplicação da justiça, tem a ver com os contextos e o meio. Quando a guerra eclode em qualquer parte do mundo, há leis próprias que regem o decorrer da guerra. Fala do respeito pelos direitos humanos numa situação de guerra. Sim, há leis próprias que regem o decorrer da guerra. Mas é preciso respeitar totalmente os direitos humanos num contexto de guerra. Mas é isso que estou a falar que as pessoas não percebem. Pois. O que eu estou a falar não é perceptível pelo cidadão comum, é preciso fazer algum esforço para perceber, estou a tentar clarificar isto. As condições em que nós estamos a trabalhar em Moçambique, sem declarar o estado do sítio, não tem outra classificação. O que está a acontecer agora nas zonas do conflito armado é violação dos direitos humanos. As pessoas não podem desaparecer só por desaparecer, senão através dos meios próprios que o próprio Estado criou. Mas se há declaração do estado do sítio, o que entra em vigor são outras normas internacionais para gerir a própria guerra. E isto sai um pouco na leitura genuína dos direitos humanos, tal como fazemos agora. Porque há o direito à guerra. E como tratar, por exemplo, as pessoas que são encontradas, que são capturadas, tudo isso não sabemos. Mas sem isso, só uma guerra declarada
nós assumimos que ainda não há guerra. Pois. Doutora Américo Bice, temos mesmo de encerrar o nosso programa, estamos já sem tempo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a si também, Julião Arnaldo, muito obrigado a si que nos esteve a acompanhar de casa. Nós voltamos daqui a 7 dias para mais um debate. Até lá, fique bem.